Olá, povo de Deus. Deus esteja te abençoando poderosamente. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos na série O Perdão. E hoje é o nosso último episódio, ministrando cura. Creio que alguns acompanharam passo a passo, cada fase. Alguns se identificaram, outros reconheceram, lembraram de alguma experiência, alguma coisa que marcou a sua vida. Eu quero que você compartilhe com a gente, coloque aí nos comentários de que maneira essa série te ajudou, de alguma forma, trouxe direção, trouxe conhecimento, te instruiu, te aconselhou e te ajudou a liberar o perdão e a ser livre também. Mas de repente nessa caminhada você ficou se perguntando como que eu faço isso na prática? Porque muitas vezes todas essas coisas acontecem e geram na vida da gente uma ferida na alma. E existem fases dessa ferida na alma. Nós vemos que muitas pessoas, com o decorrer do tempo, vão gerando nos seus corações uma raiz de amargura. Começa no ressentimento, aquilo aconteceu, eu me lembro, todo mundo se lembra do que aconteceu, mas aí passa o tempo e vai ficando aquela mágoa, aquele rancor, aquele perdão que eu já deveria ter liberado, mas não liberei. O tempo passou e aí eu me lembro e as outras pessoas não se lembram mais. O tempo vai passando e aí fica só aquela amargura, porque já faz muito tempo. E fica aquela sensação de que tudo é mentira. Tudo é mentira, as pessoas mentem o tempo todo mundo é uma farsa, todo mundo é um engano, sabe? A vida fica pintada de cinza, ela não tem mais cor, não tem mais graça. Principalmente quando a gente passa situações difíceis, alguém que já foi traído, e fala todo homem é igual, toda mulher é igual, porque aí a gente passa a generalizar as coisas que vão acontecendo. E fica aquela amargura. Com pouco tempo começa a sofrer do abandono e da rejeição. E porque foi rejeitado, começa a rejeitar as outras pessoas. Há um texto de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, eu quero ler junto com vocês esse texto. Eu separei aqui, falei assim, vamos deixar separadinho, né? O texto de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral, profano, como Esaú, e etc, etc e tal. Ele está dizendo assim, cuide de você. Que não haja em você uma raiz de amargura, que possa te privar da graça de Deus. Satanás quer prender as pessoas no passado, naquele efeito daquela injustiça, daquela rejeição, daquele abandono, daquela humilhação. Ele quer prender. E muitas pessoas, porque não liberam o perdão, ficam revivendo aquilo, repetindo aquela situação várias vezes. Quando a gente escolhe perdoar, nós estamos declarando que não seremos pessoas amarguradas, nem viveremos irado. Quantas vezes as pessoas vivem uma ira constante, são amarguradas, porque elas acabam generalizando, espalhando aquela coisa no ambiente onde elas vivem. O texto da palavra diz que a raiz de amargura, ela pode privar alguém da graça de Deus. Olha que a graça de Deus é derramada e dada a todos os homens, mas aquele benefício de ser livre, de ser curado, de ser abençoado. Quantas pessoas estão com as suas vidas amarradas, presas a um passado? Não conseguem fluir, não conseguem resolver. E às vezes falam assim, mas eu nem me lembro das coisas que aconteceram mais. Só que não liberaram o perdão. Não liberaram naquela área. E vão
vivendo amarguradas, não acreditam em mais nada, não confiam em ninguém, vivem sempre com aquela sombra do passado e privadas da graça de Deus. A palavra de Deus, ela tem direção para estas coisas, ela nos ensina. O primeiro passo é a gente identificar. O primeiro passo é pedir que Deus traga na sua mente a quem você precisa perdoar. O que é que eu preciso perdoar? Como é que essa pessoa me prejudicou? A palavra do Senhor, Salmo 139, nós vamos ler o versículo, eu creio que é o 23 e o 24. Vamos lá. Vamos lá para os Salmos. Olha o que essa palavra vai nos ensinar. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Essa tradução aqui, ela nos fala desta maneira, mas é uma tradução, um texto bíblico, eu creio que seja Ferreira de Almeida, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A Internacional vai dizer assim, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Ou seja, há coisas que às vezes nós estamos carregando por tanto tempo que a gente nem acha que aquilo prejudica mais a vida da gente. E é aquilo que está prendendo e puxando. Houve pessoas na minha vida que eu vivia dizendo que eles haviam morrido. Até o dia que meu marido falou assim, Adele, mas ninguém matou essa pessoa não morreu. Você fica falando para os outros que eu falecido. Aí eu vi que eu havia cancelado, anulado aquilo na minha vida. Eu havia, de alguma forma, não sei se era mecanismo de defesa, o que eu fiz, mas eu acreditava tão piamente que aquela pessoa havia morrido, que eu contava para todo mundo, e toda vez que eu contava aquilo, que era a história de um roubo, quando o homem roubou minha geladeira, e eu não conseguia, e depois de anos afinco, era mais de 10 anos, eu contava e recontava aquela história, e eu falava assim, mas o Sr. Regis morreu, ele morreu. Aí eu falava assim, ele falou, para com isso, o homem está vivo. Eu havia matado. Na minha cabeça ele não existia mais. E toda vez eu falava daquilo, na verdade, no meu subconsciente, eu não conseguia liberar ele. É como assim, aquela situação, aquela história ficava marcada ali. A gente nem acha. Não, a gente nem acha que está causando ou aquilo está atrapalhando de alguma maneira. Depois daqueles dias que ele falou comigo, eu fui diante de Deus. Falei, Senhor, eu não sinto raiva, eu não sinto tristeza, eu não sinto nada. Para mim, esse homem nem existia mais. Mas se em algum momento da vida isso ficou me atrapalhando, ou me prendendo, ou eu me privei de alguma coisa por causa dessa história, a partir de hoje, diante do Senhor, estou liberando perdão. Por incrível que pareça. Estou me lembrando dessa história por conta que a gente está aqui, mas aquilo simplesmente desapareceu. Não fez mais sentido, aquilo passou. Em nenhum momento eu lembrava mais como se aquilo me fizesse falta, ou como se eu dependesse, ou precisasse daquilo, ou que eu quisesse que ele viesse e me pagar. Aquilo dali simplesmente desapareceu. Então, às vezes, a gente acha que, não tô nem aí, não faz falta. E a gente fala assim, puxa vida, eu vou perdoar o quê? Então eu tenho que ir diante de Deus e falar com Deus. Traga à minha mente, à minha memória. Eu vou lembrar de pessoas da minha família. Pai, mãe, esposo, esposa, filho, cunhado, concunhado. Vou me lembrar. Vou lembrar de pessoas da escola, professores, colegas, empresa. Vou lembrar de negócios, os sócios. Vou me lembrar de médicos.
Eu já tive médico que errou na minha operação. Já perdoei, tá perdoado já, tudo certinho. Mas Deus lembra, Deus faz a gente lembrar. E aí Deus vai te lembrar. E às vezes Ele vai lembrar você também de coisas que você guardou contra você mesmo. Quantas vezes fez alguma coisa errada, alguma coisa que você mesmo se reprovou e você não se perdoa por isso. Talvez não foi a sua família que fez algo para você, mas você não teve como ajudar um familiar, proteger um familiar, amparar um familiar e você se culpa. Você se culpa por isso. Se culpa o tempo todo. Como é que a gente pode fazer uma coisa assim? Então agora, preste atenção. Coloque isso no seu coração. Peça para Deus te lembrar. E Ele vai te levar. A ajuda do Espírito Santo. Se nós fazemos assim essa viagem no nosso interior sozinhos, nós podemos cair em depressão, síndrome do pânico, essas loucuras todas. Mas se pedimos o Espírito Santo para nos conduzir, para nos levar, para fazer segundo a sua vontade, Ele irá nos sondar, irá conhecer o nosso coração. E Ele irá mostrar para nós a área que precisamos liberar perdão e a área que precisamos ser perdoados. Esse salmo nos ajuda. O texto de 2 Coríntios, no capítulo 2, agora a gente vai ler o 2 Coríntios, o versículo 10 e 11. Nós vamos ler. Olha esse texto. Ele diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis, ou não ignoramos as suas intenções. Amados, às vezes, nós nos deixamos levar. Ele diz, olha, se eu tenho que perdoar alguém, eu faço diante de Deus. Então esse perdão que você vai liberar, você está liberando ele de que forma? Diante de Deus. Não precisa que alguém venha de um outro lugar, distante, viaje e te peça perdão. Isso libera também as pessoas que dizem, fulano de tal morreu. E agora, como é que eu peço perdão para ele? Faça isso diante de Deus. Faça isso diante do Senhor. Paulo, ele diz, se eu tenho que perdoar alguém, faço isso diante de Deus. Então ninguém precisa vir pedir perdão. Nem eu sair daqui e viajar para dizer para fulano de tal que eu perdoei. Nós já vimos que às vezes essas questões acabam criando grandes problemas. Então eu faço isso diante de Deus. Eu coloco isso diante de Deus. Então que oração eu devo fazer? Eu devo chegar diante do Senhor e dizer, Deus, eu escolho perdoar fulano de tal. Chama pelo nome. Geralmente as pessoas que não conseguem falar o nome das outras é porque não as perdoou. Sempre colocam uma outra coisa no lugar. Aquele monstro, aquele traste, né? Uma coisa assim. Fale o nome dessa pessoa. Eu perdoo fulano de tal. Veja a reflexão que você fez. Olha, a quem eu devo perdoar e como essa pessoa me prejudicou. Diga o nome da pessoa e diga como ela te prejudicou. Depois que você fizer isso, você declara, eu escolho perdoar, eu libero esta pessoa, assim como também eu estou me libertando. Eu estou livre. A partir de agora, estou livre do passado, dos efeitos desta injustiça ou dessa humilhação. Estou livre. Estou em posse da bênção, porque é perdoando que se é perdoado. Não tem essa história
Se você não libera o perdão também não vem para você. É perdoando. Então, no mesmo momento que você está liberando aquela pessoa, você está sendo livre. Então, declare: pela graça que eu recebi, eu estou livre, e também pela mesma graça, eu estou liberando esta pessoa para que Deus possa tratar desta pessoa através da mesma graça que eu recebi. Ore abençoando esta pessoa, tirando de sobre esta pessoa toda a responsabilidade. A partir de hoje, fulano de tal não tem mais responsabilidade nessa ofensa, não tem mais responsabilidade nesse dano, não tem mais responsabilidade nisso. Abro mão de qualquer retaliação, abro mão da vingança. Assim você vai estar livre para a sua vida prosseguir, para você empreender, realizar seus sonhos, realizar seus projetos, caminhar. Sua vida vai acontecer. Você vai estar livre, totalmente livre. Você vai colocando diante de Deus. Agora preste atenção. Você viveu muito tempo debaixo de um jugo de amargura. Lembranças dolorosas, constantes, torturas de Satanás. Ele vai querer lançar essas setas. Ele vai querer lançar essas lembranças dolorosas. Aí você vai precisar de perseverança. Toda vez que você se lembrar que alguma coisa aconteceu, você vai declarar: eu já perdoei, eu escolhi perdoar. Fiz isso de vontade própria. Eu já liberei. Você vai lembrar você e vai declarar no mundo espiritual que você já liberou. Que você não está preso àquela situação. Que você não tem que ficar preso àquela memória. Aquilo ali é passado. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus está transformando, está trazendo um novo para a sua vida. O passado ficou para trás. Paulo ele declara lá em Filipenses, eu acho que no capítulo 3, ou capítulo 4, versículo 13, ele vai falar claramente: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo daquelas que estão adiante de mim. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, você pode muito mais do que você imagina. Deixe o passado para trás, avance para as coisas que estão adiante de você. Creia que você é uma nova criatura. Toda vez que o diabo vier te acusar e dizer que você não perdoou nada. Olha só como é que você já está. Você não perdoou nada. Não, se fosse não, eu tomei uma decisão. E eu fiz uma escolha. E essa escolha está tomada. E eu fiz diante de Deus. Conforme o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Faço diante de Deus. Tá? Alguns versículos eu li com vocês aqui na Bíblia, confirmando, né? Às vezes eu puxo alguns versículos de memória, mas isso daí a gente vai lá e confirma. Abre a sua Bíblia, confere os textos, tá? Confere esses textos, busca da presença de Deus. Mas faça esse passo a passo. Primeiro reconheça a quem eu preciso perdoar e como é que essa pessoa me prejudicou. E aí, libere o perdão. Escolha perdoar. Faça isso diante de Deus. E siga a sua vida abençoado pelo Senhor. Eu ministro essa cura. A partir deste momento você está livre. A partir deste momento tudo começa com a nova configuração para a sua vida. Uma nova história, um novo tempo, um novo dia para você. Seja muito feliz. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço.